A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar juntos e vamos meditar na palavra rapidamente. Oremos. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia que já se manifestaram sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados. Abençoa as vidas das pessoas que estão aqui comigo orando, que o teu Santo Espírito as convença da justiça, do pecado e do juízo. Pai, que haja salvação, que haja libertação. Pai Santo, que o Senhor venha nos falar hoje de forma poderosa através da tua palavra. Senhor, vai suprindo necessidades, vai acalmando a alma, apaziguando o coração. Deus traz um alinhamento, Pai, que haja um alinhamento entre a nossa vontade e a tua, Pai. Que estejamos submissos à tua vontade, que o Senhor Deus venha acalmar todo o coração aflito hoje. Toda ansiedade, toda depressão cai por terra hoje em nome de Jesus. Vem trazer, Pai, paz para a alma, vem trazer cura para as emoções, cura para o corpo físico. Senhor, abençoa cada lar onde está entrando essa palavra hoje, cada organização, empresa, abençoa essa vida, seus negócios, abençoa sua família, seus relacionamentos e dá livramento para o teu povo, Pai. Dá livramento para essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora e traz vida em Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você está recebendo essa palavra, glória a Deus por isso, fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar contigo de forma poderosa. Nós vamos aqui meditar numa reflexão que Deus me deu. Aquieta a tua alma, porque Deus já está agindo. Muitas das vezes a gente busca, né? Busca uma vitória, busca ter um sucesso numa área da vida e a gente vai lutando com o nosso conhecimento, com as nossas habilidades, com a força do nosso braço, com a ajuda até de pessoas influentes, mas a coisa não acontece. E às vezes, de repente, você está até orando, está até buscando a Deus, mas as coisas também ainda não aconteceram do jeito que você está pedindo a Deus, do jeito que você queria. Mas olha, você sabia que muitas das vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer ou na velocidade que a gente gostaria? Mas o que Deus ele manda te lembrar hoje, é o que Deus tem falado, tem bradado no meu coração, que Ele está agindo sim, que Ele já ouviu orações sim e que Ele está trabalhando, mas é na velocidade dele, não é na nossa velocidade. Isso não significa que a gente não vai ter êxito, que a gente não vai ter vitória. É porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vem no futuro, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe a forma certa de fazer. E nos compete, então, confiar no Senhor, fazer a nossa parte, entregar nas mãos dele, confiar nele e aguardar por ele com esperança. E é por isso que a gente vai meditar no Salmo 40, quando diz assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Assim diz o salmista, né? No verso 8. E ele diz ainda: a tua lei está no fundo do meu coração. O salmo continua até o verso 17, mas a gente vai parar por aqui. Aqui é um salmo de Davi. E Davi ele diz que, ó, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi ele teve que fugir, né, de inimigos. Se você que acompanha o canal, você já sabe, mesmo você que de repente ainda não é cristão, já sabe a história de Davi, né, que ele teve que fugir de seus inimigos e ele vivia em momentos de fuga, clamando, buscando ao Senhor, e Deus o guardava, o Senhor o livrava. E o Senhor ele estava ali guardando a vida de Davi. Davi, enquanto ele aguardava, enquanto ele esperava, ele seguia os direcionamentos do Senhor. Mas algo muito lindo que eu queria refletir com você do verso 8, que ele diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Ele tinha a lei do Senhor, a palavra de Deus no coração dele. E ele era sensível à voz de Deus. E ele ouvia os direcionamentos do Senhor, o Senhor ordenava, o Senhor dava direcionamentos e ele seguia. E por isso que no tempo de espera, Davi ele foi bem sucedido. Se você for pesquisar sobre a vida de Davi, para você que não conhece, Davi, ele teve vitória sobre todos os seus inimigos. Está lá no Salmo 18.
todos que o perseguiam, Deus deu livramento e Deus cumpriu promessa. Ele chegou a ser rei de Israel, de toda a nação de Israel, porque Deus ele tinha promessa sobre a vida de Davi, mas Davi teve que aguardar com esperança, aguardar com paciência, aguardar no Senhor. E aí, eu quero refletir com você sobre isso. Davi, ele precisou encontrar uma forma, uma maneira de aguardar no Senhor, porque as lutas e as dificuldades que ele vivia não era fácil. Ele vivia fugindo, às vezes ele passava fome, tendo condições, mas não podia ir lá onde ele teria acesso, porque ele estava em fuga. E ele precisou procurar uma maneira de aguardar, de esperar no Senhor. A forma que ele encontrou foi buscando ao Senhor de forma intensa, orando, buscando direcionamento e deixando o seu ouvidinho bem sintonizado com o céu para poder ouvir os direcionamentos de Deus. E Deus ele dava direcionamentos a Davi. Ele encontrou uma maneira de aquietar a sua alma e o seu coração. E ele aguardava com paciência. Então o que nós precisamos fazer é aguardar. De repente você está pensando, Kelly, mas eu já aguardo. Eu estou aguardando. Olha, enquanto você aguarda no Senhor, aguarda com paciência, aguarde orando, aguarde confiando, aguarde jejuando, aguarde com esperança, aguarde louvando a Deus, aguarde treinando a sua mente com a palavra de Deus, pensamentos positivos. A gente só vai conseguir treinar nossa mente com pensamentos positivos se a gente se alimentar da palavra de Deus, se alimente todos os dias da palavra de Deus, sabe? Busque estar nas mesas certas enquanto você espera. Busque estar na posição. Não faça como Sara, que colocou Agar para poder gerar no lugar dela. E hoje a gente vê a confusão que deu aí na geopolítica mundial até hoje. Então não se apresse, não se precipite, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Quando Deus mandar você ficar num lugar, manter uma posição, mantenha. O segredo para a gente conseguir aguardar com paciência é enquanto a gente aguarda, a gente confia. Mas para você conseguir fazer tudo isso, você precisa estar sintonizado com Deus. Ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Davi, ele fez uma primeira incursão, né, de conflito, de enfrentamentos, de batalhas, e ele venceu. Quando ele foi para sua segunda incursão, ele ia, mas aí ele ouviu a voz de Deus, que Deus disse o seguinte: espere. Quando você ouvir os barulhos, eu vou ouvir os barulhos nas amoreiras. Quando você ouvir o barulho, aí vai ser o momento certo. Deus estava dando um direcionamento para Davi. Para Davi ficar atento a um barulho que ia surgir. Fica ali naquele lugar, fica ali, que você vai ouvir um barulho no momento certo, você vai. Então ele seguia as orientações do Senhor. Quando você ouvir os direcionamentos de Deus, Deus ele tá te dando estratégia de vitória. Vai ser o sinal certo para você se movimentar. Então aguarde os direcionamentos do Senhor. Aguarde as próximas direções. E se Deus não te der direcionamento nenhum, certamente ele te deu um antes. De repente foi 5 anos atrás, 10 anos atrás. Prossiga nesse direcionamento, mas prossiga com fé e aguarde com paciência, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de mentira. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Busque estratégias para você continuar na posição e aguardando com perseverança, com paciência no Senhor, porque fiel é Deus que fez a promessa. Ele vai cumprir na sua vida. Guarda essa palavra com você, não só com você, compartilha. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.